Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 meses, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre um assunto mais complexo que demande mais tempo de ser trabalhado. Neste vídeo, nós estaremos estudando o livro Temor e Tremor, do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Søren Kierkegaard é considerado o primeiro filósofo da existência. Muitas pessoas usam o termo existencialismo, mas talvez o termo existencialismo não seja o melhor termo, né? Porque não existe exatamente uma corrente filosófica chamada existencialismo. Existe o marxismo, existe o kantismo, existe várias correntes filosóficas, mas o existencialismo não é uma corrente filosófica. Na verdade, nós costumamos chamar de existencialistas um conjunto de filósofos de diferentes tradições e correntes que discutiram temas relacionados com a existência humana, como a angústia, a morte, a finitude e temas relacionados. Portanto, talvez seja melhor, ao invés de falar de existencialismo, falar de filosofias da existência. Nesse sentido, de filósofos da existência, nós podemos falar de diferentes pensadores, de diferentes tradições que discutiram temas relacionados com a existência humana, como Kierkegaard, como Martin Heidegger, como Sartre, como Paul Tillich, como Holmei e vários outros teóricos como Martin Buber, que discutiram questões ligadas à existência humana, angústia, finitude, morte. Então, esses filósofos, eles não constituem uma corrente ou tradição filosófica, mas são diferentes filósofos de diferentes tradições, com diferentes interesses. Por exemplo, Sartre é ateu, Kierkegaard é um teólogo cristão, Martin Heidegger está preocupado com ontologia. São diferentes tradições, pensamentos, mas que discutem temas ligados à existência humana. É verdade que filósofos antes dessa tradição, ou melhor, desse conjunto que a gente chama de existencialismo, é verdade que outros filósofos discutiram temas da existência, mas esses filósofos se destacaram mais por, no final da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea, trazerem mais esses temas à tona. Então, se a gente fala existencialismo, muitas pessoas não vão gostar do termo. A gente fala assim, não, Martin Heidegger é existencialista? Não é não. Sartre é existencialista? Não é o melhor termo. Sartre é menos discutível, né? Mas os outros, né, tem um debate. Kierkegaard é existencialista? Tem gente que não gosta. Porque não existe uma corrente chamada existencialismo, né? É por isso que não gostam. Então, na verdade, é melhor a gente falar de filosofias da existência no plural. Então, Kierkegaard seria, assim, o primeiro filósofo da existência. Porque ele concentrou seus esforços em discutir questões ligadas à angústia, à morte, à finitude humana. No entanto, como filosofias da existência não é uma corrente, não existem teses comuns que esses filósofos compartilham. Existem temas comuns, mas não teses comuns. Por isso que Kierkegaard ele vai ser um filósofo da existência que vai partir de teses cristãs, teses da teologia cristã. E no livro que a gente vai estudar hoje, Temor e Tremor, o que é temor e tremor? É medo reverente. Um medo reverente diante de Deus. Neste livro, nós vamos discutir o paradoxo da fé, a partir de um relato bíblico que é o relato do teste ou da prova de Abraão. Então, nós vamos discutir a prova de Abraão e 3 problemas que o Kierkegaard levanta a partir dessa prova para discutir a questão do paradoxo da fé. O primeiro problema é o problema da suspensão teleológica da moralidade. Será que, diante do relato da prova de Abraão, nós podemos dizer que a fé é uma suspensão teleológica da moralidade? Segundo, ao discutir o relato de Abraão, podemos dizer que há um dever absoluto diante de Deus? E terceiro problema, pode moralmente se justificar o silêncio de Abraão perante Sara, Eliezer e Isaac? Será que é justificável que alguém minta, oculte alguma coisa por causa da fé? Então são 3 questões que se levantam a nós a partir do relato da prova de Abraão. Vamos, pois, ler o relato da prova de Abraão, conforme aparece em Gênesis, capítulo 22, versículos de número 1 ao 13. Diz assim o texto bíblico. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui.
Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, nós retornaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai! Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de providenciar o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhes havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo de Javé o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho único. Esse relato, como vocês podem ver, é um relato polêmico. É um dos relatos mais polêmicos da Bíblia. Porque observe o seguinte: Deus exige de Abraão que sacrifique o seu próprio filho. Deus manda Abraão matar o seu filho. E nós percebemos que Abraão estava disposto a matar o seu filho. Ele foi até o final. Ele amarrou o menino, ele pegou a faca, ele ia matar se não fosse o anjo impedindo. Então Abraão estava disposto, não está fora de questão isso. Ele não tinha dúvida. Ele estava disposto a matar o filho, ele ia matar o filho se não fosse impedido pelo anjo. E foi só por essa disposição de matar o próprio filho que ele foi elogiado pelo anjo. Você passou no teste. Porque agora eu sei que você não me negaria o seu próprio filho. Perceba que para cumprir esse propósito, Abraão teve que ocultar coisas, chegando quase a mentir. Ele não conta para Sara que ele está levando o filho dela para a morte. Quando o filho pergunta: pai, cadê o cordeiro que a gente vai sacrificar? Ele mente, ele oculta, ele diz: Deus vai providenciar o cordeiro, mas não tinha cordeiro. O próprio filho seria morto. Quando ele chega ao pé do Monte Moriá, os servos estão indo com ele e Abraão diz: fiquem aqui. Porque Abraão sabia que se os servos dele, como Eliezer, subissem com ele, os servos dele iriam impedi-lo de fazer isso, iriam tentar impedi-lo. Ele pede aos servos que fiquem, e ele diz de maneira ocultando, quase mentindo, ele diz: eu e o rapaz vamos subir e nós dois voltaremos. Eles não iam voltar, Abraão sabia disso, mas ele precisava falar: a gente vai voltar, nós dois vamos voltar. Ele ocultou que o filho dele seria morto. Ele precisa ocultar informações, quase que mentir, para que ninguém saiba o que ele está indo fazer. E ele foi capaz, olha o mandamento de Deus, Deus diz: sacrifique o seu filho, aquele que você ama. Deus faz questão de ressaltar: você deve sacrificar o filho que você ama. Ama. Vocês sabem, Isaque é o filho da promessa.
Isaque é o filho que Deus prometeu suscitar a Abraão uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu. E agora Deus diz: mate esse filho que você ama. Você deve ir contra o seu amor de pai. O amor de pai manda você proteger a vida do seu filho, mas eu quero que você ame a mim mais do que ao seu filho. E Deus diz, né, lá no final, o anjo do Senhor diz, o anjo do Senhor, o porta-voz de Deus, ou o próprio Deus manifestado, segundo algumas interpretações, diz: não lhe faça nada. Agora sei que você teme. O que é temer? É o que dá título ao livro do Kierkegaard. Ter medo. Eu sei que você tem mais medo de mim do que de perder o seu filho. Pense o seguinte: pais têm medos de perder o filho. Um dos maiores medos que um pai tem, ou o maior medo que um pai tem, é o medo de perder o filho. Mas aqui, o medo de desobedecer a Deus é maior do que o medo de perder o filho, porque Abraão está disposto, pelo temor a Deus, a matar o próprio filho. O seu filho único. Único aqui, né, evidentemente, que Abraão tinha outro filho, com Agar, Ismael, mas o filho da mulher legítima, o filho da esposa legítima, o filho da promessa é esse. Por isso ele é único, ele é unigênito, no sentido de ser especial. Que loucura, né? Por isso os apologetas, os teólogos da razão, os filósofos da razão, têm uma pedra no sapato com esse texto. Os ateus, quando leem a Bíblia e veem esse texto, falam: isso é um mandamento abominável. Isso prova que Deus da Bíblia não é Deus de verdade, ou que Deus não existe. Porque um Deus bom jamais seria capaz de dar um mandamento desse. Um Deus bom jamais seria capaz de exigir de um pai que mate o filho. Mesmo que ele fale lá no final, não precisava, não precisa mais. Mas mesmo assim ele mandou o cara matar o próprio filho, e o cara estava disposto, e ainda Deus elogiou ele de fazer isso. Elogiou ele por essa disposição. Uma disposição de fazer algo errado, de matar o próprio filho. E alguns ateus argumentam, então, contra a fé usando esse texto. E alguns teólogos ficam espantados e tentam arrumar. Não, mas aqui dá para explicar assim. Não, mas aqui talvez não seja tanto assim. Mas a verdade é que esse texto não tem explicação. Kierkegaard diz: teremos como propósito neste livro extrair dessa história sob forma problemática. Ou seja, nós vamos levantar alguns problemas que essa história traz. A dialética que comporta para ver que inaudito paradoxo é a fé. A fé é um paradoxo. Paradoxo não é a mesma coisa que contradição, mas paradoxo é aquilo que diante da razão parece uma contradição e que a razão não consegue conciliar. É um paradoxo capaz de fazer de um crime um ato santo e agradável a Deus. Só a fé é capaz de transformar um crime em um ato sagrado. Todos nós sabemos que um pai tem deveres em relação ao seu filho. Um pai tem que alimentar o filho, um pai tem que dar abrigo ao filho, um pai tem que amar e cuidar do seu filho. Quando um pai é negligente, quando um pai não alimenta o seu filho, nós até criminalizamos isso. Um pai que deixa de alimentar o seu filho e o seu filho morre por desnutrição, esse pai foi negligente. Esse pai cometeu um crime. Quanto mais um pai que mata o seu filho, que está disposto a sacrificar o seu filho. Isso é um crime absurdo diante da moralidade. Mas nesse texto, Deus manda Abraão cometer esse crime. A fé é capaz de transformar um crime em um ato sagrado e agradável a Deus. Mas olha que paradoxo. Um paradoxo de uma fé que devolve a Abraão o seu filho. Uma fé, olha aqui, o pai estava disposto, isso não estava em questão, Abraão estava disposto a matar o seu próprio filho. Mas como recompensa por estar disposto a fazer isso, ele recebe o seu filho de volta, como recompensa por ter passado no teste. Se um pai tentar matar o filho, eu jamais devolveria esse filho a esse pai. A gente não faria isso.
Né? Se a gente souber que um pai tentou matar o próprio filho, a última coisa que a gente faria é deixar essa criança perto desse pai. Mas Deus devolve a Abraão, seu filho, como recompensa por Abraão ter tentado matá-lo. Isso é, diante da razão, um absurdo. É um paradoxo que não pode reduzir-se a nenhum raciocínio. Os apologistas tentam explicar essa passagem conciliando ela com a ética ou com a razão, mas a verdade é que não tem explicação. Diz Kierkegaard, porque a fé começa precisamente onde a razão acaba. A fé está para além do campo da razão. Não é que a fé necessariamente contradiz a razão. Ela é um paradoxo, mas ela está para além do campo da razão. A razão não consegue explicar, compreender, conciliar. Nenhum raciocínio é capaz de compreender a fé. Aqui a gente pode lembrar, né, que Kierkegaard está ecoando a noção de fé que a gente encontra, por exemplo, em Tertuliano. Né? Tertuliano falava, creio, ainda que absurdo. E Tertuliano se levantava contra todos aqueles que buscavam conciliar fé e razão, dizendo, ai daqueles que buscam uma concórdia entre os pórticos de Salomão e a sabedoria de Aristóteles. Não tem conciliação. A fé começa onde a razão acaba. E isso, um ateu falaria, não, então a fé é uma coisa ruim. Mas é o contrário. A fé é fé justamente por isso. A fé deve ser abraçada justamente porque ela vai para além de toda a explicação racional. A fé começa onde a razão acaba. A fé começa precisamente, diz Kierkegaard, onde acaba a razão. A partir disso, Kierkegaard levanta um primeiro problema para a gente pensar esse texto, que é o problema se há uma suspensão teleológica da moralidade. A palavra teleológica vem do grego telos. E a palavra telos significa fim, finalidade. Então, qual que é a pergunta? Qual que é o problema? Será que a finalidade da moral ela pode ser superada por uma outra finalidade maior do que a finalidade da moral? Então, assim, a moral nos dá uma finalidade. Mas será que para eu cumprir uma outra finalidade, a moral pode ser suspensa? A maioria dos teólogos que tentam conciliar fé e razão vão dizer, não pode. A moral nunca pode ser suspensa. A gente nunca pode fazer o que é errado. Jamais se pode fazer o que é errado. Jamais se pode fazer o que a moral proíbe. Mas não é isso que o relato de Abraão nos diz. Vamos ver o que Kierkegaard diz. A moralidade em si está no geral. E a este título é aplicável a todos, sendo um fim em si mesma e sendo ela mesma o fim, o telos, de todas as coisas. A tarefa do indivíduo está em despojar-se de seu caráter individual a fim de alcançar a generalidade. Então, a primeira coisa que a gente aprende quando a gente estuda a ética é que a ética ela é universal e que ela se aplica a todos. A ética não admite exceções de pessoas. Claro que alguns mandamentos éticos eles podem admitir exceções ligadas às circunstâncias. Por exemplo, o mandamento não matarás diz não matarás, a não ser em caso de legítima defesa, guerra justa, pena de morte. Então, assim, mesmo o mandamento não matarás, ele admite exceções circunstanciais, mas ele não admite exceções individuais. O mandamento que diz não matarás, a não ser em caso de legítima defesa, ele continua sendo um mandamento universal, porque ele continua aplicando-se a todas as pessoas. Agora, se existe um mandamento que diga não matarás, a não ser que você seja o Sankey, aí sim, esse mandamento não é geral, porque ele não se aplica a todos. E se ele não se aplica a todos, ele não é um mandamento moral. Então, a moralidade, ela é geral. Ela se aplica a todos. E a moralidade também é um fim em si mesma. Eu não obedeço mandamentos morais para receber algo, para ganhar algo. Eu obedeço mandamentos morais porque isso é o certo a se fazer. Por que eu não devo matar? Porque é errado. E ponto final. Ah, não, mas
é errado e ponto final. Não importa se vai ter consequências boas, não importa se tenho desejos de matar. A moral deve ser obedecida sem questionar. Pronto, é errado, acabou. É certo, faça isso. Ah, mas eu não tô com vontade, com disposição. Não importa a sua individualidade. Não importa o que você tá sentindo. Importa o que o mandamento diz. Não matarás e ponto final. Ah, mas eu tô com raiva da pessoa. Não importa. Ah, mas eu sou uma pessoa colérica. Ah, mas ela me fez muito mal. Ah, mas ninguém vai descobrir. Não. A moral tem que ser obedecida. E ponto final. A moral, diz Kierkegaard, é o fim de todas as coisas, ou seja, a moral não é instrumental. Eu, por exemplo, vou aqui, pego uma garrafinha para beber água. Pegar a garrafinha para beber água não é moral. Mas não matar, eu não faço isso em razão de outra coisa. A moral é o fim de todas as coisas, ela nunca é um instrumento, um mero meio. Né? E a moral ela deve ser obedecida por ela mesma. E diante da moral, qual que é a tarefa do indivíduo? Abrir mão da sua individualidade, dos seus desejos, das suas intenções, das suas crenças. Abrir mão da sua individualidade a fim de obedecer o mandamento geral, a fim de alcançar a generalidade. A questão é que a fé é o contrário disso. Diz Kierkegaard. A fé, por outro lado, é justamente aquele paradoxo segundo o qual o indivíduo se encontra como tal acima do geral. É o indivíduo quem, depois de ter estado como tal subordinado ao geral, alcança ser agora, graças ao geral, o indivíduo. E como tal, superior ao geral. De maneira que o indivíduo como tal encontra-se numa relação absoluta com o absoluto. Exigir individualidade frente ao geral é cometer pecado. Olha que interessante, vamos pensar aqui. A fé, ela é sempre a fé em que o indivíduo, o ser individual, você, o eu, está diante do tu absoluto, do Deus absoluto. O que é a fé? A fé é quando o indivíduo, só você, sozinho, sem ninguém ali, só você, está diante do absoluto. É uma relação em que sua individualidade absoluta está numa relação absoluta com o absoluto. Isso é fé, que é o contrário da moral. Porque na moral você está diante do dever geral. Na moral você está como todos. Todos devem seguir o mandamento não matarás. O mandamento não matarás se aplica a todos. Diante do dever moral eu não estou como indivíduo. Eu estou como parte da humanidade geral. Diante da moral, portanto, é a generalidade que importa. Mas diante da fé é o contrário. O indivíduo que é formado no geral, ou seja, para eu ter minha individualidade, eu preciso fazer parte de uma comunidade, da comunidade humana. Ninguém tem individualidade isolado da comunidade. Nenhum bebê, se você abandonar ele sozinho, vai desenvolver individualidade sem fazer parte da comunidade humana. No entanto, depois que eu desenvolvo individualidade, eu posso me colocar acima do geral. A minha individualidade pode se sobrepor ao geral e estar numa relação absoluta com o absoluto. No entanto, se a gente pensar em termos morais, se você se apega à sua individualidade ao invés de obedecer ao mandamento geral, você faz o quê? Você comete pecado. Então existe o mandamento geral, não matarás. Aí você vai lá e mata. Você comete pecado. Então, diante da moralidade, exigir a sua individualidade é pecado. Mas Abraão, então, foi cometer um pecado diante da moral. Que estranho isso, né? Que para agradar a Deus eu tenha que cometer um pecado. Porque geralmente a gente fala, siga a moral para agradar a Deus, obedeça os mandamentos para agradar a Deus. Mas só a fé
pode fazer com que desagradar a Deus signifique agradar a Deus. Ou seja, para agradar a Deus eu preciso pecar. Para agradar a Deus eu preciso quebrar a moral, violar a lei. E a gente deve perguntar, não, pera, isso é uma conclusão muito estranha. Então quer dizer que a moral é suspensa em nome da fé? Que mesmo em nome da fé eu posso cometer um pecado? Kierkegaard responde, sim, é exatamente isso que o relato de Abraão nos mostra. Ele diz, é preciso responder afirmativamente à questão. É loucura para a razão, né? Isso deixa os teólogos racionalistas malucos. Mas Abraão diz, Abraão não, Kierkegaard diz, a história de Abraão comporta uma suspensão teleológica da moralidade. A moral, ela impõe a Abraão o dever de amar o seu filho. Por meio de seu ato, no entanto, Abraão suspendeu a moral, porque tinha um fim para além dela. Olha isso, existe um fim para além da moral. Então quer dizer que eu posso fazer algo errado em nome de um fim maior. Quer dizer que eu posso cometer um pecado em nome de um fim maior, o fim da fé. A fé suspende a moral. A fé está acima da moral. Porque o indivíduo se coloca acima do geral. Diz Kierkegaard. Como indivíduo, Abraão superou o geral, sem cometer pecado. Ou seja, o que é pecado? Aqui tem dois conceitos de pecado em conflito. Existe o conceito moral de pecado. Qual que é o conceito moral de pecado? O conceito de moral de pecado é violou a lei, violou o mandamento moral, você cometeu pecado. A fé suspende esse tipo de moralidade. Por quê? Porque o verdadeiro pecado é a negação do absoluto. O verdadeiro pecado é se distanciar de Deus. O verdadeiro pecado é se colocar numa relação existencial de oposição ao divino. Pecado não é desobedecer um mandamento moral. Pecado é uma condição existencial na qual o indivíduo se coloca em oposição ao absoluto. Por isso, o pecado, nesse sentido existencial, não tem nada a ver com moralidade. Pecado não é fazer algo imoral. Pecado, em sentido existencial, é se colocar em oposição ao absoluto. E, às vezes, algumas pessoas se colocam em oposição ao absoluto em nome da moral. E isso é o verdadeiro pecado. Então, se uma pessoa se coloca em oposição a Deus para obedecer mandamentos, isso é pecado. Se a pessoa se apega à moralidade, isso é pecado. Se apegar mais à moralidade do que à fé, é pecado no sentido existencial. O verdadeiro pecado, então, é se colocar em oposição ao absoluto. É assumir a moralidade como mais importante do que a existência divina, do que a relação absoluta com o divino. Lembra daquele texto em que Jesus Cristo é criticado por quebrar a lei do sábado? O que ele responde? Os fariseus chegam e dizem, você está quebrando o mandamento moral. A lei manda não violar o sábado. E os seus discípulos estão aí catando espigas no sábado. Jesus responde, vocês não ouviram falar que os sacerdotes no sábado violam a lei sem culpa? Que estranho, né? Que a gente possa pecar em nome da fé. Porque o verdadeiro pecado é justamente deixar de pecar nesse caso. É uma coisa meio estranha. Para a razão é super estranha. Kierkegaard diz, isso permanece como um paradoxo inexplicável. É algo que não pode ser compreendido. Não pode. Alguém que se apega muito à moral e à razão fica escandalizado com a fé. A fé é um milagre. Só pode ser um milagre, uma coisa assim. Só pode ser um milagre.
Mas, no entanto, né, o fato de que o que importa na fé não é o geral, mas o indivíduo absoluto, não significa que alguém está excluído da fé. Ninguém está excluído da fé. Todo mundo pode ter acesso à fé. Nesse aspecto, a fé tem um aspecto universal, mas não no mesmo sentido que a moral. O aspecto universal da fé é que a fé está a convite de todos. Mas quando você vivencia a fé, aí é só você. É absoluto. É o indivíduo absoluto. Porque é na paixão que toda a vida humana encontra a sua unidade. Na fé, a unidade. Percebe a diferença de unidade com geral? Na moralidade, a moral é universal no sentido de ser geral, mas a moral exclui. Aqueles que não obedecem à moral estão excluídos. A fé é universal também, mas não é universal no sentido geral, porque a fé não exclui ninguém, mas é no sentido de trazer todos à unidade da mesma fé. E a fé é uma paixão. A fé não é da razão, a fé é do sentimento. Não sentimento naquele sentido vulgar de mero emocionalismo. A fé não é uma mera emoção, assim, naquele sentido vulgar. A fé é um sentimento de dependência com o absoluto. A fé é um patos de unidade com o absoluto. A fé é o amor ao absoluto, é o sentimento de união suprema com o absoluto, é o sentimento de perceber a minha finitude diante do absoluto. Eu, como indivíduo finito, estou numa relação com o absoluto infinito. Isso é fé. A fé não é razão, a fé é sentimento de dependência com o absoluto. A fé, diz Kierkegaard, é a mais alta paixão de todo ser humano. O mais alto que o ser humano pode alcançar. Qual é a maior paixão? Qual é o maior afeto? É o amor ao absoluto. É a unidade com o absoluto. E isso está acima da moral. Está acima da razão. A racionalidade não é o maior. Não é o mais supremo. Muitas pessoas, né, alguns intelectualistas, acham que o intelecto, a razão, é o que há de mais superior. O intelecto é o que há de mais superior. Mas o relato de Abraão nos mostra que a razão não consegue penetrar a fé. A moral não consegue alcançar a fé. Para algumas pessoas, a moral é o que mais importa. Preocupar com certo e errado é o que é mais importante. O que há de mais importante é o certo e errado. Nada está acima do certo e do errado. A fé está acima da moral e da razão. Por isso a fé é o mais alto sentimento de todo ser humano. Nós temos agora que lidar com o segundo problema que o relato de Abraão nos traz. Há um dever absoluto para com Deus? Será que nós temos um dever absoluto com Deus? Um dever que é capaz de se colocar acima da moral? É claro que é muito importante a gente falar que é óbvio que Kierkegaard não está dizendo para a gente sair cometendo imoralidades. É claro que é só na relação com a fé, com o absoluto, que a gente pode entender que faz sentido quebrar ou não um mandamento moral. Isso também nos diz que é muito melhor que a gente obedeça os mandamentos de Deus, os mandamentos morais, não por causa da moralidade, mas por causa do amor, por causa da fé. Então, né, é muito mais interessante, né, que a gente pense não em moralidade, mas em amor. Eu não vou fazer o que é errado, não pensando em certo e errado, mas é porque aquilo não faz sentido no contexto do amor e da fé. A lei do amor supera toda lei moral. E a lei do amor, às vezes, vai exigir que a gente abandone um apego exagerado a leis morais. Mas aí surge uma outra questão. Será que existe um dever absoluto diante de Deus? Aí o Kierkegaard diz: a moralidade é o geral. E como tal, também o divino. De modo que todo dever é, no fundo, dever para com Deus. Então, se a gente pensar em termos da moralidade, o que é a moralidade? É geral. E a moralidade nos coloca numa relação geral com Deus. Porque nós temos um dever, até diante de Deus, de obedecer aos mandamentos morais. Aqui não está em questão teoria do comando divino. Não é que Deus decide o que é certo e errado. É que independente do que decide o que é certo e errado,
Quando nós temos um dever moral, nós também temos esse dever diante de Deus. Então, porque Deus é a justiça, Deus é aquele que vai condenar aqueles que fizeram mal e recompensar aqueles que fazem o bem. Então, nessa relação com Deus dada pela moralidade, é uma relação geral. Todo mundo está nela do mesmo jeito. Né? Alguns violando, outros não violando, alguns vão ser punidos, outros vão ser recompensados, mas existe uma isonomia, né? Igual para todo mundo. Deus não dá um mandamento só para um grupinho e para o outro não. Se você se matar errado, é para todo mundo. Então, nesse sentido, o divino aparece como geral no campo da moralidade. Só que Kierkegaard diz, essa relação não é absoluta. Porque não é uma relação do indivíduo com o absoluto diretamente. É uma relação com a moral que nos coloca diante de Deus. Então é uma relação indireta até com Deus. Kierkegaard diz, no entanto, o dever não nos coloca em relação com o divino. Perceba, o dever não nos coloca numa relação direta e absoluta com Deus. O dever nos coloca numa relação indireta com Deus. Eu estou numa relação com a moral, né? E por causa da moral, pela via da moral, pelo caminho da moral, isso numa relação com Deus como juízo final da moralidade. A moralidade faz o indivíduo despojar-se da sua interioridade para a exprimir em algo exterior. Interioridade e exterioridade está na mesma relação de individualidade e generalidade. O que quer dizer? No campo da moral, o que importa não é a sua interioridade, os meus desejos, as minhas preferências, a minha personalidade. O que importa é o mandamento exterior, que vale para todo mundo. Então, de novo, não matarás. Mas eu tenho um desejo de matar, interior. Não, o que importa é o mandamento exterior, que diz não matarás. Mas eu tenho preferências, personalidade. E não, isso não importa. A interioridade não importa. O que importa é o geral, mandamento geral. A moralidade, portanto, faz com que o indivíduo despoje da sua interioridade, que ele abra mão dos seus desejos, que ele abra mão das suas preferências, que ele abra mão das suas inclinações, para se exprimir em algo exterior, que é o mandamento geral. Todas as vezes em que um indivíduo se apega a um sentimento interior, para a moral ele comete pecado ou entra em crise. Então, vamos supor, tem um mandamento lá que diz não matarás. Eu vou lá e mato, por causa dos meus desejos, dos meus sentimentos, eu cometo pecado. Ou se eu não vou lá e mato, mas aí tem os meus desejos, cria um conflito. Eu quero matar, mas não pode matar, mas que isso? Aí começa a ter aquele conflito e você entra em crise. Isso é pecado para a moral, mas não é pecado no sentido existencial, né? Porque o pecado no sentido existencial é o oposto. É justamente abrir mão de um apego à moralidade pelo sentimento do absoluto. Por isso, o paradoxo da fé consiste em que há uma interioridade incomensurável em relação à exterioridade. A moral manda você abrir mão da interioridade. A fé manda você fazer o contrário. A fé é interior. A fé é interioridade. A fé é você encontrar no seu sentimento de dependência do absoluto infinito. A fé busca Deus dentro de mim, como diz Agostinho. Eu busquei Deus lá fora. Busquei Deus nas estrelas, busquei Deus no céu, busquei Deus na natureza. Quão tolo eu fui, porque tu habitavas dentro de mim. A moral diz dentro é perigoso. Dentro está o sentimento, o pecado. Dentro está os desejos carnais. Dentro está o orgulho. Dentro não pode. A fé é lá dentro. A fé é o contrário. Por isso é estranho, né? Por isso é paradoxal. No âmbito da fé, o indivíduo é superior ao geral. O indivíduo determina a sua relação com o geral, tomando como referência o absoluto. Enquanto, na moralidade, a sua relação com os outros é dada por essa coisa geral, na fé, você vai começar a determinar a sua relação com os outros a partir da sua relação com o absoluto. Aí, se você tem uma relação com o absoluto, uma relação eu-tu direta, os outros não vão ser vistos como coisas. E se você vai deixar de fazer alguma coisa, não vai ser por ser certo ou errado. Vai ser por ser contra o amor. Então, por exemplo, existe o mandamento não cometerás adultério. Se você for pela moral, eu não posso cometer adultério. Por quê? Porque o mandamento diz para não cometer adultério. Porque é errado cometer adultério.
Mas se você tem uma relação com amor absoluto, você não vai cometer adultério porque você não quer cometer, porque isso é contra o amor. Ou seja, o que importa não é a moral. O que importa é a sua relação interior com uma paixão, com o amor com o absoluto. A fé, portanto, é do campo não do certo e do errado. A fé é do campo da interioridade. A moral diz que a interioridade é perigosa. A moral diz que a interioridade é o lugar que habitam os desejos perigosos, destrutivos. A fé diz o contrário. É na interioridade que está o amor, é na interioridade que está a fé. Então, no âmbito da fé, o indivíduo determina a sua relação com o geral, com a moralidade a partir do absoluto. Então, percebe a diferença? Na moralidade, a sua relação com Deus é determinada pelo geral. Eu não posso pecar, eu não posso mentir, eu não posso dar falso testemunho. E isso é minha relação com Deus. Muitas pessoas têm uma relação com Deus que não é com Deus, é com a moral. Ou seja, a vida da pessoa é: eu não posso cometer pecado, eu não posso fazer nada errado, eu tenho que resistir às tentações. E aí você pergunta: e sua relação com Deus, qual que é? Aí ele: não, essa aqui é a minha relação com Deus. A minha relação com Deus é tentar não fazer o que é errado, tentar obedecer os mandamentos. Então sua relação com Deus é determinada pelo geral. É a moralidade que determina a sua relação com a divindade. Sua relação com Deus não é absoluta. Sua relação com Deus é indireta. É o geral, a moral, que determina a sua relação com Deus. Triste, né? Imagina, a relação com Deus dela é a relação com a moralidade. A relação com Deus dela só é mediada pela moralidade. A fé é o contrário. É a sua relação com o absoluto que tem que determinar a sua relação com a moral. Se você não vai cometer alguma coisa que você acha que é pecado, não é porque é errado ou certo, ou porque Deus vai te punir, alguma coisa assim. É o contrário, é seu amor com o absoluto, é sua relação com o absoluto que importa primeiro. Se você for obedecer um mandamento moral, vai ser por causa dessa relação com o absoluto. E você não vai colocar a moral acima dessa relação com o absoluto. Se precisar violar a moral em nome do absoluto, então viole. Como no caso de Abraão. Diz Kierkegaard, na história de Abraão, do ponto de vista da moral, a relação que mantém com Isaac exprime-se dizendo que o pai deve amar o filho. A moral diz para Abraão: ame o seu filho. A fé, a relação do absoluto diz: mate o seu filho. O que o Abraão deve fazer? A razão diz: não, matar o filho? Claro que não. A razão diz que ele deve cuidar do filho. A razão e a moral. É claro que não é pra vocês matarem os filhos, né? Isso aí é claro que a gente tem que entender que é um relato sobre um caso específico, pra gente tirar lições de fé. Na história de Abraão, do ponto de vista moral, então o que importa é o mandamento moral: não mate o filho. Esta relação está referida ao relativo e opõe-se à relação absoluta com Deus. Aqui é um conflito entre a moral e o absoluto. Pode-se dizer nesse sentido que há um dever absoluto para com Deus, porque nesse dever o indivíduo se refere como tal absolutamente ao absoluto. E sendo esse dever absoluto, a moral é rebaixada ao relativo. Olha que legal, a moral diante de Deus, a moral diante da relação do indivíduo com Deus perde o seu caráter absoluto. No geral, a gente fala a moral é absoluta, vale para todo mundo tem que seguir, certo e errado é absoluto. No campo da razão e da moral pode ser assim. Mas chegou no campo da fé, a moral já não é absoluta. É a relação do indivíduo com o absoluto que é absoluta. E essa relação do indivíduo com o absoluto, essa relação absoluta está acima do geral, está acima da moral. Portanto, o nosso dever de fé é maior do que o nosso dever moral. O dever moral é relativo. E o dever com o absoluto é quem deve prevalecer. Então a pergunta: há um dever absoluto com Deus? Sim. Não um dever moral, porque algumas pessoas perguntam: há um dever absoluto com Deus? Claro, você tem que absolutamente obedecer os mandamentos morais de Deus. Não é isso. Há um dever absoluto com Deus que supera, que está acima de todo dever moral, inclusive com o divino.
Por fim, nós temos um terceiro problema, né, que aparece no relato de Abraão. Porque assim, ele não chegou a matar o filho, então ele teve só a intenção de matar. Mas ele fez umas coisas que é meio enganar, mentir, ocultar, né? Ele, em relação a Sara, ele não conta para a esposa que está indo matar o filho. Em relação aos servos, ele diz, não, nós dois vamos lá e depois nós vamos voltar. Em relação a Isaac, também ele não conta, Deus vai providenciar o cordeiro. Ele oculta a informação. Enganar é errado? Enganar não é errado? Tudo bem, tá? A gente pode até discutir se ele mentiu, mas que ele ocultou informações com intenção de enganar, ele ocultou informações com intenção de enganar. Enganar é errado? Vamos pensar na Bíblia, né? A Bíblia diz, não dirás falso testemunho, mentir é errado. Mas será? Porque de acordo com a Bíblia, quando as parteiras do Egito foram ordenadas a matar os filhos dos hebreus, o que as parteiras fizeram? Elas mentiram para salvar as vidas dos bebês. E Deus recompensou elas por essa mentira. Quando Moisés foi diante do faraó e disse, eu e os hebreus vamos para o deserto prestar sacrifício a Deus e depois voltaremos. Deixa a gente ir embora. O que ele estava fazendo? Ele estava mentindo, porque eles iam embora mesmo. Eles iam atravessar o Mar Vermelho e iam para Canaã. Mas Deus diz, mente para Faraó. Fala para Faraó que vocês só vão no deserto para prestar sacrifícios e depois retornar. O próprio Deus ordena que se engane. Depois nós temos o caso, por exemplo, de quando Samuel vai ungir Davi. Quando Samuel vai ungir Davi, o que ele fala para Saul? Eu estou indo ali prestar um sacrifício na casa de um amigo. Ele estava indo ali ungir outro rei, ele enganou. Quando a prostituta Raabe protegeu nas suas casas os espiões, bateram lá na porta dela, perguntando, tem espiões aí na sua casa? Ela disse, ela mentiu para proteger a vida deles. E todos esses eventos são elogiados pela Bíblia. Enganar pode, às vezes. Para a moral, não. A moral diz, não faça nada escondido. A moral é pública. A moral não pode ser do oculto. Se você está fazendo alguma coisa escondida, você está fazendo algo errado, hein? Não é assim? Para a moral é assim. Porque para a moral, a interioridade é perigosa. O que importa é a exterioridade. Tem que estar à luz, tem que ser transparente, não pode esconder. Porque o geral que importa, não o interior. Kierkegaard diz. Definido como ser imediatamente sensível e psíquico. Então, o que é o ser humano? Ele é alma e corpo. Sensível, corpo, psíquico. Mas se a gente é assim, alma e corpo, a gente é interioridade. E essa interioridade não está revelada para o outro. O indivíduo é interior. Você não tem acesso aos meus pensamentos. Você não tem acesso aos meus sentimentos, a menos que eu os comunique. Mas mesmo que eu os comunique, você não sabe como é para mim sentir alguma coisa. Você não tem como acessar o meu mundo interior. O indivíduo é interior. O indivíduo é oculto. O indivíduo é ser oculto. Mas o oculto, para a moral, é perigoso. Do ponto de vista da moral, o indivíduo deve se libertar do oculto e se manifestar no geral. A luz tem que estar claro. Não pode ficar escondido. O que você faz no escondido está errado. A moral condena guardar silêncio. A moral condena esconder as coisas, fazer as coisas no escondido e mentir depois que não fez nada. Para a moral, se você está fazendo algo escondido, está errado. Mas não foi justamente isso que Abraão fez? Ele foi escondido de Sara sacrificar o filho. Ele subiu no monte e falou para Eliezer, fica aí vai lá eu e meu filho ali em cima, depois a gente volta. Vou ali nós dois só. Ele escondeu até do próprio Isaac. Pai, onde a gente está indo? Cadê o cordeiro? Filho, Deus vai arrumar um cordeiro aí. A moral não é do silêncio. A moral não é do oculto. Mas a fé é. No silêncio que a fé se dá. É no silêncio, é no oculto, é no secreto. A fé está no silêncio.
A fé está onde está só você e Deus, e mais ninguém. Nesse caso, diz Kierkegaard, mais uma vez vemos a presença do paradoxo. O indivíduo se encontra acima da moral em sua relação com o absoluto. Abraão se cala porque não pode falar. É óbvio que se Abraão tivesse falado que ele ia sacrificar o próprio filho, ele teria sido impedido de sair de casa. É angustiante. Imagina quão angustiante foi para Abraão todo esse processo de silêncio. Um pai pega o seu filho, que ele ama muito, porque não está em questão que Abraão não amasse o seu filho. Abraão não estava indo matar o filho dele porque ele odiava o filho dele. Abraão amava muito o seu filho. Muito. Isso já era muito angustiante. E ele estava indo fazer uma coisa escondida, que para o olho de qualquer pessoa seria errado. Então ele estava com um sentimento de angústia muito complexo. Eu estou indo fazer algo escondido, que se eu contasse para qualquer pessoa, ela falaria que eu estou fazendo algo errado. Só Deus sabe. E só Deus fala que é certo eu fazer isso. Estou indo no escondido. É angustiante fazer algo escondido, ainda mais nesse nível, não contar para ninguém. Imagina quão angustiante é você estar indo lá matar o seu filho que você ama escondido, e aí alguém vem e pergunta: pai, o que a gente está indo fazer? Imagina ó, como essa pergunta atingiu o coração de Abraão. É angústia. A angústia está no silêncio. Fé tem a ver com angústia. Fé tem a ver com angústia. É no momento da crise de angústia. É no momento mais angustiante de silêncio que a fé se revela. A fé se manifesta na angústia. A fé se manifesta na crise. Diz Kierkegaard. Nessa impossibilidade de falar reside a angústia. Angústia não tem palavras. Angústia você não nomeia. Se você consegue nomear, não é angústia. Angústia você não consegue exprimir. E é na angústia que a fé se revela. Quando você não consegue exprimir em palavras, é quando reina o completo silêncio. Isso se dá porque a atitude de fé de Abraão não poderia ser compreendida por ninguém. Ninguém iria entender, não adiantava Abraão explicar. Abraão poderia falar, não, ele teve que se calar. Se alguém perguntasse, Abraão, o que você está indo fazer? E ele falasse, eu estou indo sacrificar o meu próprio filho, mas deixa eu explicar para você não me julgar. Ninguém ia entender. A fé não se compreende, a fé não se explica. A fé ninguém entende. Só ele e Deus entendem. Só ele e Deus entendem. Só você e Deus entendem. Isso se dá porque a atitude de fé de Abraão não poderia ser compreendida por ninguém, de modo que ele nada poderia falar. Portanto, Abraão não falou. Deus está presente no silêncio. Nesse sentido, a angústia do paradoxo reside no silêncio. Abraão não pode falar. Não é que ele não quer, ele não pode. Fé não se explica, fé não tem como explicar, não tem o que falar, não tem como falar. Mesmo se você quisesse, não teria como. Porque a atitude de Abraão está além da possibilidade de toda compreensão. Abraão permaneceu fiel no seu amor a Deus, acima do que o amor para o seu próprio filho, acima do que seu amor pela moral. Abraão não chorou, Abraão não gritou, Abraão não disse nada. Ele foi com aquele semblante que ninguém percebeu o que ele estava fazendo. Ele não foi chorando, ele não foi falando, ele foi como em silêncio. Porque diz Kierkegaard, aquele que ama a Deus não tem necessidade de lágrimas, nem de admiração. Ele não precisava chorar para falar assim, ai que coisa horrível que eu estou indo fazer, eu estou indo matar meu filho. E começando a chorar para as pessoas ficarem com dó dele e perceber que na verdade... Ou falar assim, gente, olha que lindo que eu estou indo fazer, olha o tanto que o meu amor a Deus é grande, me admirem. Ele não precisa contar para ninguém. Na moral a gente conta, não conta? A gente faz caridade e aí a gente conta para todo mundo e fica tudo feliz porque elogiaram a gente. A gente fez uma coisa boa. Ou quando a gente chora de emoção e as pessoas ficam admirando, olha, ele até chorou.
No caso de Abraão, não tem como isso. Ninguém ia admirar ele pelo que ele está fazendo, mesmo se ele chorasse. Não tinha admiração. Ninguém poderia admirá-lo por isso. O único que poderia admirá-lo era Deus. A fé esquece o sofrimento no amor. Era sofrido em matar o próprio filho, mas o amor a Deus era mais forte do que o sofrimento. E a fé esquece o sofrimento no amor de forma tão completa que não deixará atrás de si o mínimo traço de dor. Se não fosse o próprio Deus a recordar-lhe, porque vive no oculto, conhece a angústia, conta as lágrimas e nada esquece. O amor a Deus e a fé se colocava acima até do sofrimento, da dor, daquilo que ele estava indo fazer. É no silêncio que a fé se revela. Não é nas lágrimas que se mostram para as outras pessoas, para os outros ver que você está chorando, que a fé se revela. Não é em tentar mostrar sua dor para as pessoas e mostrar o tanto que você está sofrendo que você vai revelar sua fé em Deus. Olha o tanto que ele sofreu pelo pecado que ele cometeu. Olha o tanto que ele está chorando. A fé não está aí. A fé esquece a dor. A fé supera a angústia. A fé é aquilo que supera a angústia. A fé começa na angústia, mas ela supera a angústia. Ela supera a crise. A fé se revela na crise, mas ela supera a crise. Então, em relação à última pergunta, é moralmente justificável o silêncio de Abraão? Pela moral, pode ser que não seja justificável, né? Mas é justificável pela fé. Esse texto do Kierkegaard é bem polêmico, como vocês podem ver, mas ele ressignifica a fé, né? E faz a gente ver a fé de uma outra maneira. Fé não tem a ver com razão, fé não tem a ver com moral, fé não tem a ver com admiração do outro. Fé é uma relação absoluta entre você e Deus. Isso é fé. Isso se coloca acima de toda razão e de toda moralidade. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.